Tá, já tá gravando. Agora eu vou compartilhar de novo. Então tá, pessoal, assim, ó, a aula de hoje, bom dia, né, de novo, agora gravando. Na aula de hoje, nós vamos, a gente já encerrou a parte de enzimas, tá? Onde nós discutimos algumas coisas sobre a gente mostrou um diagrama energético lá no início da aula de enzimas, né, para falar sobre o papel das enzimas, como elas atuam na catálise e na diminuição da energia de ativação de enzimas não, de reações, tá? Que é aquela reação, aquela energia necessária para a reação acontecer, tá? Nós vamos falar um pouco de outras características de reação, características energéticas, né? Porque hoje a gente entra na área de bioenergética. A gente vai dar um pulo no... Vou pegar o livro aqui. Um pulo lá nos capítulos do Leininger, né? Então, quem estava acompanhando, a gente estava no capítulo de enzimas, que era, acho que o capítulo 6. Era o capítulo 6. E nós vamos lá para a parte 2 do livro, que é o capítulo 13, né? Tem uma introdução lá na parte 2, na página 501, e depois já inicia o capítulo 13, que é a parte bioenergética e metabolismo, tá? Então, assim, essa é a parte da disciplina que a gente começa a discutir metabolismo e bioenergética, né? E então, a aula de hoje a gente vai ter uma discussão de conceitos, tá? Que é importante para a gente poder compreender muitas coisas que nós vamos falar sobre o metabolismo, tá? Então, assim, muitas coisas que a gente discutiu na área de enzimas, eu já falei para vocês, ó, isso aqui vai aparecer quando a gente falar em metabolismo, né? Tipo regulação alostérica, regulação enzimática, né? Modulação, inibição, né? Feedback negativo, né? Então, hoje nós vamos discutir outras coisas, nós vamos ver aqui outras coisas que estão lá no capítulo 13 e que também vão aparecer nas aulas de metabolismo, quando a gente vai falando de glicólise, né? A gente vai falando de ciclo de Krebs, de cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, é uma aula para a gente discutir alguns conceitos, ela é um pouco pesada no sentido de conceitos, assim, porque a gente fala algumas coisas de termodinâmica, então tem muita coisa, aqui nos slides vocês vão ver muita coisa escrita, né? Mas é tranquilo, assim, a gente vai falar só aquilo que é necessário de termodinâmica, tá? Para entender, para poder compreender, para poder entender o que está acontecendo quando a gente estiver falando de metabolismo. Tá? Então, não se assustem se vocês virem algumas fórmulas, a gente não vai usar, né, fórmulas tem umas fórmulas de equações de termodinâmicas aqui que nós só vamos discutir, eu quero que vocês prestem atenção, questionem, mas tentem entender, né, o princípio da coisa, né, e não... É conteúdo, na realidade, de básico, né, muitas coisas que se vê em ensino fundamental, tá? Mas a gente vai rever o que é necessário para poder discutir metabolismo. Bom, não usar não. Tá? Então, nós temos, eu botei aqui nesse slide, nós temos um sol, né? Com um esqueminha aqui que a gente vai começar falando, né, sobre fluxos de matéria e de energia, que é daí que a gente começa a questão da discussão da bioenergética. Né? Vai ficar mais claro à medida que a gente for também discutindo nas próximas aulas.
Então, assim, ó, nós temos no nosso planeta hoje, né, não foi exatamente assim, não foi bem assim no início, né, da vida na Terra, mas nós temos hoje um ciclo, né, que é bem mais complicado que eu vou colocar aqui são só algumas, uma ideia geral, um ciclo de energia e de matéria onde nós temos a assimilação de carbono na sua forma mais oxidada, né, acontecendo principalmente nos organismos autotróficos, né, através de reações que são dependentes da luz, né, reações fotodependentes. Essas reações que vocês vão ver em algum momento, né, lá principalmente na fisiologia vegetal, elas, que é a fase clara da fotossíntese, depois aqui a fase escura, a simulação de carbono, né, no ciclo de Calvin. O que nós temos aqui? Energia sendo utilizada para pegar o carbono o carbono atmosférico, né, no dióxido de carbono, na sua forma mais oxidada, ou seja, mais desprovida de elétrons possível na natureza, né, o CO2, e utilizar energia para colocar elétrons para fazer esse carbono se ligar em vários outros carbonos, em cadeias carbonadas, né? E quando isso acontece, nós temos carboidratos, né? E a partir de carboidratos, esse carbono ele pode ser interconvertido em outras biomoléculas, ele vai aparecer em aminoácidos, vai aparecer em bases do DNA, enfim. Mas esse processo está acontecendo, né, sendo com energia que vem flui diretamente da energia solar em reações fotodependentes. O que acaba acontecendo, né? As células heterotróficas, os organismos heterotróficos, eles vão utilizar esses carbonos, e não só esses, né, na forma de carboidratos, mas como eu falei, quando eles assimilam também outros biomoléculas derivadas desses carboidratos, né, que foram produzidas a partir desses carboidratos, né? E também vão utilizar hoje em dia também, né? Quando eu digo hoje em dia, foi depois, é porque a utilização do oxigênio como um aceptor final de elétrons para fosforilar o ATP, ela foi um evento mais tardio na evolução, né? Mas hoje, atualmente, a gente tem esse ciclo aqui esse fluxo de matéria, né? Porque as células, uma consequência desse processo aqui é a produção de oxigênio, né? Por causa da quebra da água, que é uma fonte de elétrons que esse processo aqui utiliza, né? Então, eles vão utilizar isso aqui, essas células, né, para fosforilar ATP, e dentro de vários processos que acontecem aqui, vão oxidar de novo esse carbono, né? Essa água aqui, esse oxigênio aqui, ele vai parar na água, né? Porque isso a gente vai ver lá na cadeia transportadora de elétrons, e isso acaba sendo também utilizado pelas células fotossintéticas nesse processo aqui, tá? Nesse processo todo aqui, tanto CO2 quanto a água. Então, isso aqui é um ciclo que a gente, é uma maneira de apresentar um ciclo que a gente geralmente vê já no ensino médio, tá? Mas o que eu quero salientar aqui é que nós temos fluxo de energia e fluxo de matéria. Metabolismo essencialmente é isso, tá? O fluxo de energia ele é unidirecional, tá? No sentido que a gente está sempre tendo input de energia solar, tá? E o fluxo de matéria ele é cíclico, tá? Então a gente tem carbono, por exemplo, a gente vai ter também nitrogênio, né? Oxigênio fluindo em diferentes formas, diferentes estados de oxidação, mas aqui a gente está vendo principalmente carbono, como a gente constrói, né, cadeias carbonadas e degrada, reoxida esse carbono. Então, para isso acontecer, né, toda a vida na Terra é dependente desse fluxo. Para isso acontecer, a gente tem constante trabalho molecular sendo realizado, tá? E
conversões de energia. Então, o que a gente chama de metabolismo, ele pode ser dividido principalmente em duas partes, né? Que a gente chama de anabolismo, né? A síntese, tá? Anabolismo, lembrem de esteroides anabolizantes, né? Que a gente vê às vezes na mídia, assim, falando. Por que é anabolizante? Porque constrói massa, né? Então, o anabolismo, a gente tem a construção de macromoléculas ordenadas, né? Tipo ácidos nucleicos. Então, a gente tem ordem nos ácidos nucleicos, são polímeros, né? Lipídios também, a gente vai construir ácidos graxos, moléculas grandes, tá? Cadeias carbonadas longas. Polissacarídeos também, vamos organizar moléculas de glicose em amido, em glicogênio ou em polissacarídeos complexos. E a gente falou bastante de proteínas na primeira área, né? E isso a partir de moléculas precursoras que estão no estado de entropia maior, no estado mais simples, né? Os constituintes desses polímeros aqui. Então, a gente tem o anabolismo e o catabolismo, que é o processo onde essas moléculas, que vão ser moléculas que contêm energia, e hoje nós vamos discutir o que significa esse contendo energia, tá? Vão ser degradadas, né, em produtos mais simples, né, mais oxidados, ou seja, os elétrons que estavam unindo esses átomos aqui, né, essas ligações foram quebradas, esses elétrons têm que ter ido para algum lugar, né, e essa energia vai ser liberada aqui nesse processo. Então, a gente vai ter conversões de energia que vão ligar esses dois processos. Muito do que a gente vai discutir é isso, no metabolismo, né? Onde moléculas combustíveis vão servir de fonte de energia para a construção de moléculas ordenadas. Nesse processo, a gente vai ter também geração de calor, né? Porque, na realidade, assim, muito dessa energia é perdida na forma de calor. Então, os organismos acabam aproveitando, inclusive, esse calor que é perdido para manter a temperatura de organismos, enfim. Tá? Para fazer isso aqui é importante também, a gente vai ver gradientes eletroquímicos. Tá? Isso aqui é muito importante, a gente vai, só que a gente vai falar no momento certo. Tá? E às vezes até mesmo luz, a gente tem reações que produzem luz. Tá? Então, os organismos vivos têm mecanismos muito eficientes do que a gente chama de transdução de energia, que é algo que, por exemplo, a gente vê num motor a combustão, né? de carro aí. A nossa conversão de energia, a nossa transdução de energia é muito mais eficiente, no sentido de que a perda de energia é muito menor. Tá? E ainda tem, né, a conversão de energia luminosa em química dos organismos fotossintéticos. Tá? Então, depois dessa breve introdução, tá, nós vamos falar, então, de um pouco de termodinâmica, tá? Porque a gente vai falar essencialmente de transformações energéticas, quando a gente está falando de metabolismo, e as transformações energéticas são descritas pela termodinâmica, e tudo vai obedecer às leis da termodinâmica mesmo em sistemas biológicos, né? Então a gente já conversou um pouco sobre isso aqui na primeira aula, nós vamos então só aprofundar, rever alguns conceitos e aprofundar um pouquinho só o que a gente precisa. Primeiro, as leis da termodinâmica, né? A gente acho que, não sei, acredito que já tenha falado isso aqui, tá? Se não, vamos falar agora. Primeira lei, né, que em qualquer transformação física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. Tá? A energia nunca pode a energia pode mudar de forma, tá? Ou ser transportada de uma região para outra, mas nunca pode ser criada ou destruída. Então isso aqui é muito importante porque vocês vão ver esse conceito sendo negligenciado em alguns livros, inclusive, e no próprio cotidiano nosso. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar assim em produção de energia, né, vocês estão
vendo alguma coisa que está errada, porque produção de energia não segue as leis da termodinâmica, então não é possível acontecer. Tá? Você pode produzir formas de energia diferentes, mas nunca produzir energia, porque a energia nunca pode ser criada ou destruída. Tá? Então, as células dependem do ciclo de Krebs para produzir energia? Não. Tá? Elas podem depender do ciclo de Krebs para produzir ATP, por exemplo, que é uma forma de armazenamento de energia, uma forma química, tá? Que as células fazem uso, mas elas não produzem energia. Tem muito professor que fala isso errado, tem muito livro, né? Muito eu não sei, mas né, vocês não vão encontrar, por exemplo, esse tipo de erro no Leninger, né? Mas alguns livros, assim, já vi o Marx, que é um livro bom de metabolismo, mas ele é um livro mais direcionado assim para médico, né? Que ele é bem clínico. Ele fala em energy production, né? Em produção de energia. Então, tem isso, vocês vão encontrar em sites, em vários lugares, né? Esse conceito errado. A segunda lei da termodinâmica, a gente falou isso aqui, agora eu tenho certeza que já falei com vocês, é que em todos os processos naturais a entropia do universo aumenta, né? E aí vem aquela questão da organização, né? Então a entropia, vocês sabem que é desorganização, e o universo é um lugar onde a entropia está aumentando, né? E aí vem a questão de como explicar a organização dos seres vivos. Então, como é que os seres vivos vão manter essa organização? Então, a gente tem essa discussão aqui de sistema. A primeira coisa, né, que a gente tem que entender é que existem sistemas isolados, né, do ponto de vista teórico, podem existir sistemas isolados, a gente faz isso, né, ou isso de maneira experimental, são sistemas sem troca de energia com matéria ou com meio, né? Desculpa, sem troca de energia ou matéria com o meio, tá? Fechados, que são sistemas que têm troca de energia, mas sem troca de matéria com o meio, e sistemas abertos, que são sistemas com troca de energia e matéria com o meio. E nós, seres vivos, né, somos sistemas abertos. Tá? Aqui o slide da organização, a figura da organização era para ter aparecido antes aqui, mas enfim. Né, eu mostrar como manter a organização, a célula toda organizada aqui. A organização molecular dos seres vivos, ela não viola a segunda lei da termodinâmica, porque são sistemas abertos, né? Porque a gente falou, eu falei já lá no início, a gente tem constante troca de energia e de matéria com o meio circundante. Tá? Então, o que acontece? A gente falou, inclusive, do papel da água nesse processo, lá no início da disciplina, né? Que para cada processo que a gente tem que está diminuindo a entropia, tipo, a construção de uma proteína, é um processo onde a proteína está se organizando, a gente está diminuindo a entropia daqueles aminoácidos ao colocar eles numa sequência definida. Né? E também, na medida que a proteína se organiza espacialmente. Né? Então, mas a proteína não está isolada, ela tem um monte de água em volta, um monte de molécula de água em volta. Né? A água é o ambiente circundante dos seres vivos. Então, a água dentro da célula, ela permite o aumento dessa desordem, né, e a dissipação do calor. Por isso que a gente fala como a água é importante para a vida, as características da água de condutividade de calor, né, de como as pontes de hidrogênio dela, como ela faz as pontes de hidrogênio e faz e desfaz e faz com. Então, isso é essencial para a água, é por isso que sempre que vai se procurar vida fora da Terra, quando se encontra condições de ter água líquida, é um furor, é uma grande notícia, né? Então, não temos violação, né? A vida obedece às leis da termodinâmica nesse sentido. Agora sim, a gente falou isso de uma maneira mais abstrata,
Mas entropia é um conceito também que pode ser quantificado, né? Então a gente vai falar aqui de 3 variáveis quantitativas termodinâmicas que são importantes para descrever as transferências de energia que a gente vai ver no metabolismo. Uma delas a gente vai falar só hoje, né, que é a entalpia, que é o Hzinho aqui, que é o conteúdo de calor de um sistema, tá? A entalpia ela está relacionada diretamente ao número e tipo de ligações químicas nos reagentes e produtos, né? Então, é aquela energia que está contida nas ligações químicas. Eu preciso botar energia para fazer uma ligação covalente, né? Essa energia pode ser quantificada em termos de entalpia, tá? Reações que liberam energia, as reações exotérmicas ou exergônicas, elas vão ter uma variação negativa de entalpia, um ΔH negativo. A outra variável quantitativa é a entropia mesmo. A gente falou de entropia de uma maneira mais abstrata, mas ela pode ser, ela também é uma variável quantitativa, tá? Da desordem molecular no sistema. Tá? A gente já sabe conceitualmente o que ela é, não vamos falar mais. E tem também isso aqui que a gente vai ver bastante, né? Essas duas a gente fala bastante, mas isso aqui é que mais vamos falar no metabolismo, que é a energia livre de Gibbs. Tá? A energia livre de Gibbs é a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação, né? E que os físicos e químicos quantificam isso, né, em condições constantes de temperatura e pressão. Então essas 3 variáveis elas são relacionadas numa equação numa equação que relaciona né, as variações de energia livre, por isso que tem um ΔG, né, com variação na entalpia e variação na entropia e temperatura. Então, tudo isso tem as suas unidades, né, em condições constantes, tá? E o que a gente, assim, dado as coisas que a gente falou das leis de termodinâmica, né, do aumento da entropia no universo, é que as reações espontâneas, qual é a consequência disso? As reações, aquilo que a gente já falou também, reações espontâneas possuem ΔG negativo. Ou seja, se eu colocar aqui um valor negativo, eu vou ter uma variação positiva na entropia e uma variação negativa na entalpia. Né? Um exemplo disso aqui, onde a gente tem entropia positiva, a gente já discutiu também lá no início, a oxidação da glicose em CO2 e água. A glicose toda organizada aqui, né? Os átomos de carbono e oxigênio e hidrogênio, cada um, para eles serem uma glicose, cada um tem que estar nessa posição exata. Né? Um estado de organização maior do que, por exemplo, o gás carbono, esses mesmos átomos em gás carbônico e água, né, que podem estar livres no sistema. Tá? Essa reação aqui, de oxidação, a glicose no estado sólido, oxigênio no estado gasoso, aí eu vou ter um gás, outro gás, né, o CO2 e a água, que é uma entropia maior, tá? Eu vou ter um ΔG extremamente negativo. Tá? Uma variação na energia livre de Gibbs extremamente negativa. O que significa isso? Que vai liberar bastante energia. Né? Essa energia vai ser perdida de alguma maneira, vai ser convertida em calor, sei lá, vai ser dissipada na forma de calor na água, né? Em energia cinética, de várias maneiras. Né? Se ela não for guardada, né, ou convertida em alguma outra forma nesse processo, ela vai ter que ir para algum lugar no universo, vai ter que ser perdida. Então é isso que acaba acontecendo quando a gente tem essa conversão e não aproveita essa energia. Tá? Então, só relembrando, né, da energia, para fixar aqui a coisa da energia livre de Gibbs e o ΔG negativo. Né? São reações que liberam energia, aquela questão de que quando o ΔG é positivo, eu tenho que botar energia para a reação acontecer, né? Então lembrar desse esquema aqui, ó, a mesma coisa para isso aqui acontecer, para esse bloco aqui chegar aqui em cima, eu tenho que aplicar energia para ele chegar aqui em cima, eu tenho que e essa energia tem que vir de algum lugar, né? E daqui de cima para baixo, né, quando eu tenho a liberação de energia potencial e energia cinética,
Esse processo é um processo que tem ΔG negativo, porque ele vai liberar energia, um processo exergônico. Endergônico e exergônico, vocês podem ter aprendido lá no ensino médio como exotérmico e endotérmico, né? Se usa mais corretamente esses termos porque eles compreendem toda a forma de energia, não só energia térmica. E uma coisa interessante que a gente falou também antes, que eu quero relembrar e pontuar aqui, é como eu posso fazer um processo com ΔG positivo, que não é o que acontece espontaneamente, fazer ele acontecer se eu acoplar ele a um processo, acoplar aqui, né, a um processo com ΔG negativo, mas que o valor aqui, o número, for mais alto do que o número daqui, né? A gente vai falar disso aí dando exemplos. As células são sistemas isotérmicos, ou seja, temperatura constante e assim, mais ou menos constante, né? E isobáricos. É constante no sentido de que troca de calor e de pressão não pode ser utilizada para eu fazer uma reação química acontecer, né? Eu não posso elevar a temperatura de uma célula de 37 para 100 graus para fazer uma reação específica acontecer. Vai matar a célula. Então, a fonte de energia que elas vão utilizar, ela vai vir da energia livre, tá? Dessa energia, variação da energia livre que acontece em reações químicas. Células heterotróficas, elas vão utilizar energia livre de biomoléculas, variação de energia livre, né? E esse conceito, nome energia livre, né? É até estranho às vezes que a gente ouve, energia livre é a energia que está contida nas moléculas, né? É livre porque ela pode se transferir de um lugar para outro, né? As autotróficas vão utilizar a energia livre que elas vão absorver da radiação solar, tá? Essa energia livre, então, né, ela vai nos dar a direção das reações químicas, a posição de equilíbrio da reação e a quantidade de trabalho que elas podem fazer. Falando aqui de posição de equilíbrio, então, né, a gente tem, relembrando aquelas equaçõezinhas de equilíbrio químico. A gente já discutiu, a gente usou elas, inclusive, para discutir algumas outras coisas aqui em enzimas, né? Então, só relembrando, isso aqui também é conceito de ensino médio, né? Que os compostos de uma reação, de sistema reacional, eles tendem a reagir sempre buscando o equilíbrio, que é o ponto de maior entropia, né? Então, a gente sabe que existe uma velocidade na formação de produtos, existe uma velocidade na formação de reagentes também. E no ponto de equilíbrio, vai ser aquele ponto onde os reagentes e produtos vão estar numa concentração onde a variação de energia é zero. Não há variação de energia para nenhum sentido na reação. Então, uma reação exotérmica ou exoergônica, né, eu vou ter, nesse sentido aqui, uma velocidade maior até que chegue no equilíbrio. E aí eu vou ter grandes concentrações de produtos e de produtos, baixa concentração de reagente, até um ponto que isso aqui vai estar igual a isso aqui, né? E eu vou estar em equilíbrio. Tá? Então, essas equações de equilíbrio químico, né, eu posso deduzir a constante de equilíbrio, que vai expressar a tendência da reação em direção ao equilíbrio. Tá? Constante de equilíbrio, relembrando também isso aqui, onde eu tenho, né, as concentrações molares de cada componente da reação, né, e eu vou ver, então, a tendência da reação em proceder na direção desse equilíbrio, pela quantificação da variação na energia livre de Gibbs, que está relacionada diretamente à constante de equilíbrio. A gente falou isso conceitualmente antes, isso a gente vê nessa equação aqui, né? A variação na energia livre de Gibbs vai ser igual à variação padrão na energia livre de Gibbs, que é nessas condições aqui, né? Mais isso aqui, né? Que é constante do gás, vezes temperatura e logaritmo da constante de equilíbrio. Tá? No estado de equilíbrio,
né, a gente sabe que a força que vai estar empurrando a reação para qualquer um dos sentidos vai ser zero, né, ΔG igual a zero. Então, as concentrações dos reagentes e produtos, nesse caso, vão ser as concentrações de equilíbrio. Então, a gente bota um zero aqui, né, e considerando que a constante de equilíbrio é isso aqui, então a gente vai chegar nessa equação aqui. Isso aqui, eu não quero assim que vocês... Ah, pá, por que está fazendo essa dedução aqui, né? É só para mostrar, né, que o ΔG em condições padrão é uma outra maneira de expressar a tendência do sentido e da espontaneidade de uma reação em valores energéticos, né? Ou seja, é uma maneira, a gente mostrou aqui, a gente discutiu, utilizando a equação de equilíbrio químico, né? Uma maneira para mostrar que quando a gente está falando de reação química, isso aqui, esse gráfico aqui é verdade, tá? Que quando eu tenho uma reação que tem tendência a acontecer e que libera energia, eu vou ter um ΔG negativo, e uma reação que não tem uma tendência a acontecer no universo, eu vou ter um ΔG positivo. Tá? Vamos voltar lá. Aqui, paramos aqui. Tá? Então, esse é o ΔG padrão, né, que é utilizado pelos físicos e químicos a partir dessa equação. Tarará, tarará. Nós, biólogos, tá, a gente trabalha com sistemas biológicos. Quando eu digo nós, biólogos, tá, eu falo vocês também, no sentido de que nós somos pessoas que trabalham com sistemas biológicos, vocês que serão biotecnologistas também. Tá? Então, nós, biólogos, trabalhamos com sistemas biológicos onde a gente não vai ter condições padrão. Tá? Por quê? Porque no sistema aquoso, pH, geralmente ali por volta de 7, o que significa pH? Que a concentração de prótons vai ser isso aqui, 10 da menos 7 molar, ou seja, não é 1 molar. Né? Sistema aquoso, a concentração da água é 55,5 molar, não é molar, não é 1 molar, né? Que são condições padrão. Então a gente tem o nosso ΔG, que é esse ΔG com essa notação aqui, ΔG, risquinho, bolinha, tá? E as nossas condições de equilíbrio. Isso aqui indica a condição padrão em sistema biológico. Tá? E quando o valor de ΔG é negativo, né, os produtos vão sempre conter menos energia livre que os reagentes. Olha aqui, ó, isso aqui é aquele gráfico que a gente viu lá em enzimas. É o gráfico de progressão de uma reação e a variação de energia durante a progressão da reação. Então, uma coisa importante que a gente não confundir com o conceito que a gente viu de enzimas. Enzimas operam nessa energia aqui, né, na energia de ativação. Vocês veem que o ΔG é a variação. A gente considera a energia no início da reação e no final da reação. Ó, ΔG está só isso aqui. Né? O G aqui. O ΔG vai ser essa variação. Então, energia livre de Gibbs aqui menor que zero. Né? Na realidade está errado. Isso aqui deveria ter um delta aqui, né? Porque a variação energética do início ao fim, a diferença entre reagentes e produtos é aqui e aqui. Existem reações que vão ter um ΔG parecido, mas a energia de ativação pode ser diferente, pode ser aqui, pode ser aqui. As enzimas, elas só operam facilitando que esse processo ocorra. Elas não vão interferir nos parâmetros energéticos da reação, elas não alteram a energia livre de Gibbs, elas não alteram a quantidade de energia que tem no sistema. Tá? Então, isso é um conceito bastante importante. Elas vão só operar na velocidade que isso aqui acontece. Tá? E aqui uma reação com ΔG positivo. Né? Os reagentes estão aqui e a quantidade de energia dos produtos é maior. Então, por que é mais difícil de acontecer? Por que não acontece? Porque tem tudo isso aqui para acontecer. Né? Então, por isso que é mais fácil a reação no sentido inverso acontecer, nas reações que não um ΔG positivo. Tá?
Só que as variações, como a gente viu a constante de equilíbrio, e a gente viu que dependendo da concentração de produto e de reagente, que varia a concentração de produto e de reagente no equilíbrio, né? Eu vou ter alteração nessas coisas, posso começar com 1 molar de cada lado, mas eu vou ter alteração. Isso eu vou ter também que as variações de energia livre elas vão depender das concentrações dos reagentes e produtos, né? Porque mesmo considerando as condições padrão celulares, com pH 7, com água, não sei o que, nunca vai ter, né? Aqui eu botei dificilmente, mas nunca vai ter reações onde as concentrações iniciais dos reagentes e produtos vão ser 1 molar, né? A gente não vai ter isso, né? Então, pode acontecer nas células, a gente vai ver muitas vezes, e não é para estranhar, uma reação com ΔG negativo pode acontecer na direção dos reagentes e não dos produtos se as condições iniciais dos reagentes forem zero. Tá? O que significa isso? Tá? Ou se as concentrações de produtos forem elevadas o suficiente. O que significa isso? Né? A gente vai ver muito isso no metabolismo, as células manipulando a direção das reações químicas através da modulação das concentrações dos reagentes e produtos, porque elas conectam reações em sequência quando a gente tem uma via metabólica. Então, assim, ó, essa reação aqui, que eu estou mostrando para vocês, né, uma reação hipotética, A mais B virando C, e eu digo que essa reação em condições celulares tem um ΔG de mais kJ por mol. Ela é uma reação endotérmica, endoergônica. Tá? ΔG positivo é uma reação que não vai acontecer espontaneamente. Tá? A tendência dela é acontecer na direção de A mais B. Tá? Só que na célula pode ter uma outra reação que o produto C, né, que aqui é um produto, ele reage com o D, formando E. E essa reação aqui tem um ΔG de menos 20 kJ por mol. Aqui, o que as células fazem? Elas reproduzem aquela gangorra que a gente viu. A gente conecta reações em sequência e eu vou ter uma soma de menos 20, antes de mostrar o exemplo aqui que eu já coloquei, eu vou ter uma soma de menos 10, eu somo essas duas coisas aqui, eu vou ter uma reação onde eu vou ter, na realidade, A mais B mais C mais D dando E, né? Que o ΔG vai ser menos 20 kJ por mol. A gente tem um exemplo disso na fosforilação da glicose, né? Uma reação termodinamicamente desfavorável. Eu já falei um pouco disso aqui. Só que agora vamos dar números, né? Se eu pegar um fosfato inorgânico e colocar na glicose, essa reação aqui de glicose mais fosfato inorgânico dando glicose 6-fosfato e mais água, ela tem um ΔG positivo de 13,8 kJ por mol. Uma reação que ela é desfavorável na célula, a gente não consegue fazer isso. Tá? Mas o que a enzima faz? Né? A enzima vai reunir a glicose com o ATP, né? Porque a reação de quebra do ATP é uma reação que tem um ΔG de menos 30 kJ por mol, que é amplamente favorável de acontecer em condições celulares. Tá? Então, a gente tem a soma de ATP mais glicose, que vai dar ADP mais glicose 6-fosfatos, que é menos 16 kJ por mol. Inclusive, isso aqui não é nem uma sequência de reação, isso aqui é uma coisa que acontece, isso aqui é tudo reunido no mesmo sítio ativo da enzima. Tá? Só que a gente vai ter também, às vezes, sequências de reações. Então, a variação, o que é importante daqui a gente ver, a variação na energia livre, as variações da energia livre são aditivas, né? Elas podem ser acopladas umas às outras, a gente vai ver bastante isso. Tá? E aí é isso que conecta o catabolismo e o anabolismo. Tá? A gente vai ter as reações catabólicas, né? Que a gente vai pegar carboidratos, lipídios, proteínas, a gente degrada essas coisas nos seus produtos mais simples, só que a energia não é dissipada, parte é dissipada, né? Mas grande parte a gente vai ter processos, enzimas aqui que vão não deixar essa energia se perder. A gente vai utilizar essa energia para
fazer essa reação que é extremamente desfavorável, né, que é a fosforilação do ADP, né, em ATP. Ela tem exatamente o valor exatamente contrário desse aqui, ela é mais 30 kJ por mol. E a gente vai aproveitar a energia da defosforilação do ATP ou da quebra do ATP em ADP mais PI para juntar as moléculas precursoras em macromoléculas ordenadas no anabolismo. Tá? E aí é um papel bastante importante do ATP. Tá? Como é que o ATP faz esse papel? Né? A gente costuma falar assim, o ATP é a moeda energética da célula. Né? O que significa isso? A quebra da ligação, ela tem as ligações aqui do fosfato, né, dos fosfatos, desse fosfato inorgânico aqui, a quebra libera um monte de energia. Né, da ideia assim, de que eu quebro essa ligação covalente e sai uma energia. Que energia é essa? Né? Na realidade, para a gente quebrar uma ligação covalente, a gente tem que botar energia. Né? Então, da onde vem a energia do ATP? Né? Então, isso aqui é importante a gente entender também. Né? A energia do ATP, tá? Vamos ver a reação da quebra do ATP em ATP, da hidrólise do ATP, para a gente entender. Tá? Então, aqui eu tenho ATP. Esses grupamentos fosforil, né, os grupamentos de fosfato inorgânico, quando eles estão separados, mas juntos aqui são fosforil, eles têm uma enorme repulsão eletrostática. Eu tenho a quantidade de oxigênio aqui, de átomo de oxigênio, que é tudo eletronegativo. Né? Então, esse negócio aqui, ele tem uma enorme repulsão eletrostática, né? E que quando eu tenho a hidrólise, ou seja, uma reação com uma molécula de água, né, desse último fosfato, que é liberado, eu vou ter um alívio dessa repulsão eletrostática nessa molécula. Né? Esse alívio vai fazer o quê? Primeira coisa, eu vou ter no PI liberado uma estabilização, né, das cargas negativas por ressonância. Então, é a primeira coisa, assim, eu vou ter produtos, e aqui o ADP, né, vai ionizar. Eu vou ter produtos mais estáveis do que os reagentes. Né? Então, é uma questão de entropia também. Porque esse negócio aqui é mais estável, né, através dessa redistribuição de carga. E esse negócio aqui que depois ioniza, tá? Esse ADP, quando eu digo esse negócio que ioniza, ele ionizando, ele vai interagir com a água, e isso aqui vai interagir mais com a água também. Então, essa parte da molécula consegue fazer ponte de hidrogênio com a água, essa parte da molécula que estava presa aqui antes consegue fazer mais pontos de hidrogênio com a água. Então, é uma questão de eu ter estabilização pela formação de um híbrido ressonante, que vai redistribuir as cargas negativas igualmente, e interação maior da água interação com a água maior dos produtos do que quando eu tinha o reagente. Tá? Essa variação energética entre esses estados aqui que é em menos 30 kJ por mol, e é isso que é a energia do ATP. Né? E essa da quebra do ATP. Tá? Então, essa energia que é a fonte de energia das células, tá? Ou a moeda energética das células. Isso também vai ser verdade para GTP, para todos os trifosfatados. Tá? A energia está aqui. Né? Aí tem aquela discussão de por que é adenina, né? Enfim, porque acho que eu não vou nem falar sobre isso, porque eu vou colocar uma pergunta para vocês na próxima atividade. Tá? Por que a gente usa ATP e não mais ATP do que GTP ou CTP ou outros fosfatados?
E tem uma outra coisa ainda que as células fazem, que além da energia do ATP, é que como elas mantêm a concentração de ADP e, e AMP, os produtos, né, menor do que o ATP. Então, a variação real da energia livre de Gibbs nessas condições, ela é maior ainda, né? Porque se a reação tende a acontecer nesse sentido aqui, quebra de ATP em ADP, depois em AMP, e eu mantenho a concentração de ATP maior ainda por processos né, que aumentam a fosforilação do ATP. Olha só, no miócito eu tenho 8 milimolar, concentração de ADP é 93, de AMP é 0,04. Então, a velocidade com isso aqui quer acontecer, esse processo, é muito maior. É como se a gente tivesse uma mola aqui, né? Uma mola bastante tensionada. Lá numa Escherichia coli também é enorme. Tá? Então, a variação real da energia livre acaba sendo maior ainda. Né? Por isso que a ATP é uma molécula tão boa para ser a nossa moeda energética. Tá? Ainda assim, uma coisa que a gente tem que saber, né, é que eu tenho transferência fosforil de outros compostos, a gente vai ver, né, isso aí. Então, ó, exemplo aqui, tem essa molécula fosfenolpiruvato, eu tenho fosforil que vai nela, olha a variação de energia livre nela quando eu tenho a retirada desse fosforil para formar piruvato. Menos 60 é o dobro do ATP, né? Eu tenho isso acontecendo em outras moléculas aqui, tá? Eu botei aqui a fosfocreatina, a gente vai ver também quando falar de metabolismo de músculo. Acetil-CoA não é um fosforil, mas é um tioéster, né, ligado a uma coenzima A, isso também aumenta, né, a energia livre do acetato, e quando quebra eu tenho essa variação aqui, menos 31 igual ao do ATP. A gente vai ver exemplos quando eu voltar, isso, quando estiver falando especificamente de uma rota metabólica, essas coisas aqui vão aparecer, né, e daí eu vou falar, aqui tem um processo com ΔG bastante negativo, por isso que o metabolismo acontece dessa maneira. Tá? E a outra coisa, assim, ó, é que a hidrólise do ATP, ela, na maioria dos casos, né, ela não fornece energia pela quebra da ligação, mas, né, com aquilo que eu falei, o rompimento da ligação necessita de energia para acontecer, mas o que vai acontecer? Aqui é um exemplo claro, ó, o glutamato, conversão do aminoácido glutamato em glutamina. Né, a gente vai ver no livro a reação assim, ó, glutamato, para ser convertido em glutamina, eu tenho que botar um grupamento amina na glutamina, e eu faço isso utilizando a energia do ATP. Quimicamente, o que acontece? Tá? Como o ADP e o IPI têm menor energia livre, né, eu vou ter, na realidade, a transferência do grupamento fosfato aqui para o glutamato. Então, esse glutamato fosforilado, ele vai ter uma energia livre maior do que o glutamato não fosforilado. Estão me ouvindo? Agora voltou, antes parou. Voltou. Uhum. Deu aqui para mim que parou e voltou. Eu já estou acabando igual, tá? Vou ter que compartilhar aqui de novo. Tá? Então, eu estava falando aqui, né, que a fosforilação no glutamato aumenta a energia livre dele, né? E aí o que acontece é que não é assim que eu uso o ATP como um combustível, assim, e daí ele fornece energia para isso acontecer. O que acontece é que eu transfiro um grupamento fosforil para o glutamato, aumento o nível de energia livre dele, e daí a reação pode acontecer, né? Aí eu tenho, na realidade, colocar o grupamento NH3 aqui é muito difícil. O que eu faço é colocar um fosfato, e quando eu quebro esse fosfato eu consigo substituir
o fosfato pelo grupamento amino. E daí eu fico com uma glutamina. Tá? Então, a maior parte das reações onde a gente vai ter a participação do ATP, eu vou ter isso aqui na realidade. Tá? Transferência de grupamentos fosforil. Certo? A hidrólise direta também funciona em alguns processos, como a gente vai ver a gente não vai ver na contração, como acontece na contração muscular, tá? Mas isso aqui é o que é a principal maneira do ATP fornecer energia, né, para as transformações químicas. A gente aumenta a energia livre de um intermediário lá no sítio ativo da enzima, né? Isso é um passo de uma reação, um dos passos que acontece lá dentro do sítio ativo da enzima, e daí, com essa coisa, com a energia aumentada, eu consigo fazer uma reação com ΔG negativo, tá? Isso pode acontecer, essas transferências, a gente vai ver assim, ó, às vezes eu vou ter transferência de grupamento fosforil, às vezes de pirofosforil e às vezes de adenilil, né? O que acontece é que é realmente a energia da quebra aqui que é a importante, que é menos 30 kJ por mol, tá? Então, falei que estava bem no final, por hoje é isso. Vocês viram que é uma aula que é um pouco, né, não sei se vocês acharam, mas ela em alguns momentos é um pouco pesada, assim, porque, né, é muito texto, assim, muito, mas são conceitos que a gente tem que falar agora, nesse momento, para eles não caírem de paraquedas quando a gente estiver falando de glicólise, de ciclo de Krebs, etc. Então é uma boa dar uma lida nessa parte no livro. Tem um monte de coisa, assim, fala de vários mecanismos de reações, não fala só de ATP, fala de reações redox, reações de transferência de outros grupos, né? Mas que, assim, vocês podem ler ali o início do capítulo e pular direto lá para a parte de transferência de grupamentos fosforil, né? Que é isso aí, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, eu vou terminar a gravação aqui, tá? E